Aleluia. Oramos pelo servo do Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, meu Senhor da glória, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor, Papai querido, já tem feito em nosso meio. Meu Deus querido, obrigado, Senhor da glória, pela tua santa presença, Pai, em nosso meio. Senhor, não somos dignos, Espírito Santo, aleluia, mas a tua presença é real em nosso meio, Pai, nessa noite. Eu quero te apresentar nessa hora, Pai, o teu filho, Senhor, que irá ministrar a tua poderosa palavra, Senhor. Usa ele, Pai, nessa noite, meu Senhor da glória, como instrumento, Pai querido, como canal de bênção, Pai, para nossas vidas. Meu Deus, não somente, Papai querido, aqui nessa hora, meu Pai, mas usa ele lá no trabalho, Pai. Usa ele na escola, Papai querido, com autoridade. Meu Deus, com glória. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, toma o teu servo nessa noite, meu Deus, e fala conosco. Fala nos nossos corações, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Deus, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 5, capítulo 4, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O capítulo 4, no versículo 35 até o 41, aleluia. Uma leitura, aleluia, bem intensiva, para que a gente venha entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, aleluia. Que diz assim: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram-se consigo e o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal, vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração, aleluia, agradecendo por esta palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra direcionada neste início dessa pregação. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, fala conosco aquilo que tu tem preparado, ó Senhor. Permita, ó Pai, que possamos receber a semente desta palavra e entender as tuas amadas escrituras, Senhor, para que a gente não caia na cilada do inimigo, para que a gente persevere na fé, Senhor. Assim nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos te assentar, aleluia, sente glorificando aquele que é único, aquele que é forte e que merece toda a honra e toda a glória. E eu digo, amada igreja, aleluia, que eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque assim como a irmã louvou, eu admito, amada igreja, que sou comum e também sou imperfeito, e que o Senhor tem me colocado neste lugar para trazer a sua palavra, aleluia, pela sua misericórdia e pela sua graça. Pois eu estou aqui não porque eu mereço, e nunca estaria porque eu mereço, porque o Senhor sabe que nós não merecíamos esse privilégio, que é poder carregar o evangelho dele e pregar aqueles que precisam receber a palavra de vida. Aleluia, glória a Deus. Mesmo sendo palavras duras, o Senhor tem para nós palavras de vida. Aleluia, glória a Deus. E eu confesso, amada igreja, que esta palavra o Senhor já tem ministrado no meu coração já tem uns 3 dias. E eu disse ao Senhor: Senhor, esta palavra, eu não sei pregar direito, Senhor, esta palavra. Senhor, é uma palavra que fala sobre fé.
E como eu pregarei sobre fé para mais vezes, eu tenho um testemunho daqueles grandes testemunhos de fé, de orar e um morto reviver, de orar e alguém ser curado, de orar e um milagre grandioso acontecer. Mas o Senhor disse: vai dessa fé que tu tens. E eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. E nesta passagem o Senhor nos mostra algo que é lícito para a vida de todos nós. Um imprevisto acontecer. Pois o que aconteceu com os discípulos do Senhor foi um imprevisto. O Senhor chamou eles, deu uma ordem para atravessar o mar, atravessar o lago, como diz lá no livro de Lucas. E não disse que haveria uma tempestade esperando por eles. Foi um imprevisto para os homens. E no meio daquele imprevisto, o Senhor mostrou para eles o quão poderoso Ele era. E aqueles homens temeram, mas o Senhor questionou a eles: onde está a sua fé? E nós, aleluia, semelhante a estes homens, nós somos lícitos a passar por estes momentos, por momentos de problemas, por momentos que testam a nossa fé, seja para orar por alguém enfermo, seja para orar por uma causa onde tem alguém necessitando de ajuda financeira, seja para orar por alguém que esteja sem saída em algum lugar muito escuro. E nós necessitamos da fé nestes momentos difíceis. E o Senhor nos pergunta: onde está a tua fé? Aonde está aquilo que eu te ordenei tu exercitar? Pois nós, como cristãos, precisamos exercitar a fé. E naquele momento os discípulos clamaram ao Senhor: Senhor, não se te dá que pereçamos. Eles fizeram o certo. Naquele momento o certo seria clamar ao Senhor. Na nossa percepção, o certo seria clamar àquele que pode fazer tudo. E assim eles fizeram. Clamaram, despertaram ao Senhor e clamaram ao Senhor: nós pereçamos, ajuda-nos. E Ele despertou e repreendeu o vento e o mar. E assim se fez grande bonança. Nós vemos que o Senhor tem poder para resolver qualquer problema. Mas então por que Ele pediu para os servos exercitar a fé deles? Porque como um servo fiel, como um crente verdadeiro, nós devemos nos colocar no lugar daqueles que exercitam a palavra de Deus. Seja exercitando a santidade, seja exercitando qualquer valor cristão ou fruto do Espírito, nós nos devemos colocar no lugar. E eu me coloquei no lugar dos servos de Deus, aqui neste momento. Não sou digno de ser igual a eles, mas eu entendo que possa ser que em algum momento eu passe por uma situação semelhante. Não ao pé da letra, estando no meio do mar, mas com um problema maior do que eu, e aonde eu não vejo a solução. E então, por que o Senhor pediria a minha fé? Por que o Senhor pediria a minha fé exercitada se eu clamei a Ele? Por que o Senhor quereria a minha fé sobre Ele, na verdade, nele, naquele momento onde eu já tinha pedido para Ele agir por mim? E nós entendemos que neste momento era para os servos de Deus confiarem nele. Era para os servos de Deus confiarem e descansarem, assim como Jesus estava descansando. Por que Jesus dormiria em meio a alguma tempestade? Me pergunto eu a mim mesmo. Como o Senhor dormiria na polpa de um barco, onde o barco balançava de um lado para o outro? Como o Senhor permaneceria em calma? Na verdade, como os servos permaneceriam em calma em meio a uma tempestade? Porque a calmaria do Senhor eu entendo, porque Ele é perfeito. Mas por que Ele pediria a fé dos servos, sabendo que eles não são perfeitos? Sabendo que eles são falhos? Sabendo que naquele momento, aonde o mar, algo que naquela época não era tão compreendido como nos dias de hoje, algo que como naquela época não era tão desbravável, porque naquela época eles navegavam pelo mar, mas não tinham a tecnologia de hoje. Então, se eles tivessem aqueles estudos de navegar, eles confiariam somente nisso, e o Senhor queria que eles confiassem nele. Se Jesus dormiu na tempestade, Ele queria que os servos confiassem nele. Porque no barco aonde está Jesus, este barco não perece.
E esta é uma verdade que toda amada igreja já sabe de qual, porque todo pregador que prega sobre esta palavra, ou na verdade quase todo pregador que prega sobre essa palavra, ele diz que o barco aonde está Jesus, esse barco não perece. Possa ser que o vento o balance, possa ser que o mar encha ele, mas ele não afunda, ele não perece, porque o Senhor está dentro desse barco. Da mesma forma é o nosso coração, da mesma forma é o nosso ser. Se o Senhor está habitando em nós, nós não pereceremos, nós não morreremos. Possa ser que aconteça da gente fraquejar, possa ser que o problema seja maior que nós e a gente se desesperar, mas se a gente se pôr em confiar nele, o mais ele fará. O vento ele acalmará, o mar ele aquietará, e a gente pode confiar nesse Deus, porque ele diz nessa palavra: ele ordena e o mar obedece. Ele ordena